Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, mas não podemos deixar a semana que se passou porque aconteceu muita coisa, principalmente quando nós falamos de um embate, mesmo que invisível, entre o príncipe Harry e o príncipe William. Dessa vez, será que o caçula do rei Charles e da princesa Diana marcou um gol? Será que ele convenceu? E o príncipe William? Será que há um rebate ou pelo menos uma tentativa de puxar o tapete? Eu vou explicar tudo isso, mas fica a pergunta: é um marketing ou pelo menos o Helby está genuinamente arrependido e mais caloroso e receptivo com sua família? Eu vou contar para vocês. Muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha. Eu preciso que você se inscreva e também deixe o seu like, já é tradição, tá? Nós trabalhamos com tradição. Fez tudo isso? Compartilhe, ative as notificações e, essencial, hype esse vídeo. Gente, engajar é preciso. É como se você estivesse dando coroas para este canal. Brincadeiras à parte, vamos ao assunto do momento e trazer pelo menos esta semana em partes. Vou tentar explicar para vocês. Você que está acompanhando o nosso canal viu várias ações acontecendo nessa semana, e foi uma semana cheia para a família real. De um lado, nós tivemos o príncipe Harry, do outro, o príncipe William, Kate Middleton, e as coisas estão acontecendo e, de certa forma, mudanças cruciais. O marketing, então a gente precisa de entender. Para você entender, o príncipe Harry volta para o Reino Unido, faz uma viagem sozinho, é importante a gente colocar isso, e tem um êxito, tem um sucesso, porque ele faz aparições. Só que a forma que foi montada essa viagem para o príncipe Harry, e eu acredito que o staff do príncipe observou como seriam os movimentos, como o Harry poderia seguir o caminho para um sucesso, faz todo sentido. Aí eu também coloco várias vezes nos vídeos que eu postei, depois você maratona se você quiser, que é evidente que o rei Charles sabe ou sabia que o príncipe Harry faria essas aparições, já que existem vários boatos, pelo menos conjecturas, que ele estaria dividindo a agenda com o rei Charles. Então Harry estava apresentando os seus passos. Então ele vai para essa semana que coincide com a data da morte da rainha, 8 de setembro. O Harry começa a sua visita, a sua tour real, nesta simbólica data, indo até o túmulo da rainha Elizabeth II, seguindo regras e protocolos, segundo a imprensa, na qual o rei Charles colocou: ó, se você for lá visitar, não tem paparazzi, não vai transformar isso num circo, vá e fique na sua. E ele seguiu. Simultaneamente, o príncipe William e Kate Middleton apareciam em uma das associações na qual a rainha Elizabeth fazia parte por mais de 80 anos. Senhoras, ali também em Windsor. E começou então, gente, várias matérias colocando simultaneamente os afazeres dos irmãos. Ficou mais evidenciado, não era mais só sobre o rei Charles. E sim, será que William vai atender o príncipe Harry? Só que a agenda do príncipe Harry vem bem diferente, porque era um evento que ele ia de uma premiação na qual ele é padrinho, crianças, além da visita do túmulo da avó, e depois ele foi aparecendo em outras ocasiões, e essas ocasiões são muito emblemáticas. Como eu falei, você envolve crianças, você envolve um projeto sobre prótese, que é muito importante, você fala de pessoas, são assuntos inerentes que você mexe com o ser humano diretamente, e isso cria uma conexão muito forte, muito forte. E aí a gente lembra de Diana, são a colocar a ideia do príncipe midiático, o príncipe do povo, isso pelo menos o público colocando. Eu não vejo muito bem assim, eu vejo o Harry bem postado
na hora certa e pelo menos a primeira vez que ele acerta o tom. Ele deixa o lado de reclamão, de entrevistas, de polêmica, para mostrar que ele é ainda um membro da família real e que ele quer refazer esse caminho. E nada melhor que fazer uma agenda, entre aspas, real. E que contrapõe com gestos do seu irmão mais velho, o príncipe William. E aqui eu preciso de colocar uma coisa bem importante. O Harry pode fazer tudo, mas a coroa é do príncipe William. O William tem a imagem institucional, ele tem a força da coroa. O Harry é uma celebridade. Ah, mas ele é príncipe. Ele não faz mais parte da realeza britânica, que eu digo sênior, dos trabalhos. O William é a estabilidade. O papel dele requer protocolos, estabilidade. É isso que o parlamento deseja da família real. Mas entendo o ponto e eu vou fazer um vídeo porque algumas pessoas da mídia já começam a querer alertar Kate e William para alguns posicionamentos futuros. E o príncipe Harry, quando faz essa série de visitas, este aceno mais caloroso, ele contrapõe rapidamente com a monarquia britânica, que neste momento vem passando por momentos turbulentos de saúde. O rei Charles, você tem também a Kate Middleton ainda não 100%, e a própria rainha Camila sumiu, gente. Cadê Camila? Há uma máxima dentro da monarquia, dos reis, das rainhas. Quanto mais você aparece, circula em Londres, é lembrado, é isso que faz a monarquia sobreviver. Isso com o rei George V, isso com o rei George VI, quando tinha a Segunda Guerra, ele permaneceu nos escombros, o palácio foi atacado, ele continuou. Então, isso traz um elo com o povo. E existe um distanciamento que é uma das reclamações da mídia, dos especialistas, em relação ao momento atual da monarquia. Quando você vê o príncipe Harry fazendo essa máxima, ensinado dentro da monarquia, faz toda a diferença. Mas a gente precisa de entender que a imagem do Harry ainda não é, pronto, tá tudo maravilha, não é isso. O Harry continua colecionando muitas pessoas que não gostam dele. Simplesmente não gostam. Ou pelo menos essa visita serviu como termômetro para o príncipe Harry, que ele funciona muito bem sozinho. E existe já uma corrente na qual questionam o casamento de Meghan. Gente, mas não vai rolar essa separação, tá? Essa questão dele ser melhor sozinho, eu já falava isso há muito tempo aqui no canal. Existiu uma pesquisa de popularidade, tanto que os dois começaram a aparecer sozinhos, e existe esse teste do próprio staff do Harry e da Meghan. E ficou bem claro. E aqui mesmo eu vejo, então eu falo mais uma vez, não coloco a culpa na Meghan. O Harry já tem esses pensamentos de separação, de ser ele, o cara, ser mais que o irmão, de trabalhar contra o irmão, de ser mencionado, de fazer eventos com a sua própria marca para sobressair o futuro rei, não é de hoje. Por mais que nós também leve em consideração tudo que ele passou, por tudo que ele viveu dentro da monarquia, nós também precisamos trazer a ideia de que em 2020, com a ruptura, ele avisa: é uma família tóxica, as tradições que eles seguem não me encaixam. Ele também falou nessas últimas reuniões sobre isso. Então, Harry traz para nós novamente contradições, fazendo com que esta visita, mesmo sendo olhado com os olhos mais positivos de acertos, porque ele aparece com crianças, ele aparece com pessoas realmente que precisam, assuntos mais inerentes, mais aprofundados, ele doa um valor de quase 8 milhões de reais. Ele faz tudo muito bem pensado e tudo se fecha praticamente. E o grande ápice é a visita do pai, é a visita depois de 19 meses. Existe então todo esse frisson e ele faz o certo.
não falou nada, pelo menos até agora. O que foi dito, o que foi falado nessa reunião não teve vazamento. Isso é visto com bons olhos dentro da monarquia referente ao rei Charles, mas com o irmão ainda existe a desconfiança. Será que ele veio para gravar alguma coisa? Será que ele vai produzir mais algo contra a família real? Futuramente, quando o pai se for, quando o rei se for, vai sobrar para William? Todas essas questões. Então, esta viagem do príncipe Harry diz muito, muito mais para o príncipe Harry, que é um resgate, e que é um resgate prolongado, porque é muito fácil você ter ou você ser uma celebridade, e também perigoso, do que você ser apenas a imagem da estabilidade de uma instituição de anos e anos e anos. É bem diferente. Então, essa visita do príncipe Harry diz muito mais para ele do que para o William. Existem uns alertas para o William, mas que faz toda a diferença e que existe um poderoso jogo midiático de marketing. Ele aparece na premiação da mãe, da Diana, e, gente, pronto, ganha novamente. Porque quando você junta a imagem de Diana, e não é a primeira vez que ele faz isso, ele faz um ponto. Ele faz a opinião pública começar a dar mais. Gente, isso atrai engajamento. Então, o Harry sabia todo o posicionamento dele. Terminada a visita dele no Reino Unido, ele aparece nada mais nada menos que na Ucrânia. Na Ucrânia também ele promete ajudar ali os combatentes, aos soldados, e faz também abraços calorosos. Ele aparece de surpresa, chamando a atenção novamente. Então, o Harry conseguiu o maior tempo possível na mídia, em todas as plataformas, em todos os lugares mais presente possível. Então, Harry consegue ter o termômetro, não é uma mudança, é ter um termômetro. Fiz as coisas certas? Fiz. Coloca o irmão contra a parede? Coloca. Mas, volto a repetir para finalizar, o peso da coroa é diferente do peso de uma celebridade, mas existe então um golpe de marketing muito bem orquestrado, muito bem administrado e que, de certa forma, deu super certo desta vez, faz com que o príncipe Harry comece a observar diferente a sua imagem. Agora, o futuro, a gente vai observar e vai trazendo para você aqui. Então, essas são as minhas considerações dessa semana que se passou. Quero saber de vocês, é marketing? Não é? Será que nós estamos pegando no pé deste querido? Eu quero saber, comente aqui, coloque hashtag marketing. Eu vou saber que você ficou até o final. Eu sei que você ficou até o final. Coloque o arroba Edu_Coutinho com 2 T's. Te espero lá. Eu sou Edu Coutinho. Fui!